A maior casa do mundo, de Léo Leoni. Alguns caracóis viviam numa suculenta couve. Moviam-se delicadamente à volta dela, transportando as suas casas de folha em folha, em busca de um sítio tenro para mordiscar. Um dia, um caracolinho disse ao seu pai: "Quando for grande, quero ter a maior casa do mundo." "Que disparate!" respondeu o pai, que por acaso era o caracol mais sensato de toda a couve. "Há coisas que são melhores pequenas." E contou-lhe a seguinte história. Uma vez, um caracolinho, exatamente como tu, disse ao pai dele: "Quando for grande, quero ter a maior casa do mundo." "Há coisas que são melhores pequenas", respondeu-lhe o pai. "Mantém a tua casa leve e fácil de transportar." Mas o caracolinho não lhe deu ouvidos e, escondido na sombra de uma grande folha de couve, torceu-se e contorceu-se para um lado e para o outro, até descobrir como fazer a sua casa crescer. Ela cresceu e cresceu e cresceu, e os caracóis da couve diziam: "De certeza que tens a maior casa do mundo." O caracolinho continuou a torcer-se e a contorcer-se, até a sua casa ficar tão grande como um melão. Depois, movendo rapidamente a cauda da esquerda para a direita, aprendeu a fazer crescer enormes saliências pontiagudas. E abrindo caminho e empurrando e desejando-o vivamente, estava capaz de lhe acrescentar cores brilhantes e lindos desenhos. Agora ele sabia que a sua era a maior e a mais bonita casa do mundo inteiro. Sentia-se orgulhoso e feliz. Um enxame de borboletas voou-lhe por cima. "Olha! Olha, olha, olha!" disse uma delas. "Uma catedral!" "Não!" disse outra. "É um circo!" Nunca chegaram a adivinhar que o que estavam a ver era a casa de um caracol. E uma família de rãs, a caminho de uma lagoa distante, parou admirada. "Nunca! Nunca!" cantaram elas mais tarde a uns primos. "Vocês nunca viram um espetáculo tão surpreendente. Um simples caracolinho com uma casa que mais parecia um bolo de aniversário." Um dia depois, quando já tinham comido as folhas todas e apenas sobravam uns caules nudosos, os caracóis mudaram-se para outra couve. Mas o caracolinho, coitado, não se conseguia mexer. A sua casa estava demasiado pesada. Ficou para trás e sem nada para comer. Foi-se esvanecendo lentamente. Nada restou, a não ser a casa. Mas também ela, pouco a pouco, se desmoronou, até não restar nada de todo. Foi este o final da história. O caracolinho estava quase em lágrimas, mas então lembrou-se da sua própria casa. "Vou mantê-la assim pequena", pensou ele, "e quando for grande, vou para onde me apetecer." E assim, um dia, claro e radioso, saiu para ver o mundo. Algumas folhas agitaram-se levemente com a brisa e outras tombaram pesadamente no chão. Onde a terra negra rompera,
reluziram cristais com o sol matinal. Havia cogumelos às bolinhas e altos talos de onde pequenas flores pareciam acenar. Havia uma pinha deitada numa rendilhada penumbra de fetos e seixos num ninho de areia, macios e redondos como os ovos da rola. Musgo preso às pedras e agarrado às árvores. Os botões delicados estavam perfumados e frescos com o orvalho da manhã. O caracolinho sentia-se feliz. As estações iam e vinham, mas o caracol nunca se esqueceu da história que o pai lhe tinha contado. E quando alguém lhe perguntava: como é possível teres uma casa tão pequena? Ele contava a história da maior casa do mundo. Vitória, Vitória, acabou-se a história. Depois da chuva. Autor Miguel Serro, editora Calandraca. Depois da chuva. Era uma vez um bosque maravilhoso, cheio de luz, onde vivia toda a espécie de animais. Um dia, de repente, começou a chover. E cada vez chovia mais e mais e mais. Choveu tanto que os animais tiveram que se refugiar na montanha mais alta daquele lugar. A água rodeava-os e não parava de subir. Por isso, para se protegerem, decidiram abrigar-se numa gruta. E, de repente, deixou de chover. Umas horas depois, alguns animais começaram a ficar com fome. Então, pensaram que alguém deveria procurar comida. A raposita, sempre prestável, ofereceu-se, mas o urso era o maior e o mais forte de todos. Era ele que devia ir. Mais tarde, os animais tiveram sede, mas ainda era perigoso sair. A raposita voltou a oferecer-se, mas os outros não aceitaram a sua proposta e um grupo de flamingos partiu à busca de água. Depois, os animais organizaram-se para poderem viver na gruta. Todos tinham a sua tarefa. Todos, menos a raposita, a quem não deixavam fazer nada. Quando a noite caiu, uma grande lua iluminou todo aquele bosque aquático. Só que a sua luz não chegava ao interior da gruta. Então a raposita decidiu ir até ao cimo da montanha e pensou: seria maravilhoso encher a gruta de estrelas. Subiu uma árvore muito grande para as alcançar. Mas era impossível. Aproximou-se da beira da água e tentou apanhá-las, mas não passavam de um reflexo. Continuou a caminhar e, debaixo de uma árvore, encontrou um grupo de pirilampos perdidos que mal conseguiam voar por causa da umidade. A raposita sabia como ajudá-los, pediu-lhes que a acompanhassem e ia levá-los para um lugar onde ficariam secos e a salvo. Então os pirilampos seguiram-na a voar. E a partir dessa noite, nunca mais faltou luz naquela gruta. Vitória, Vitória, acabou-se a história. Vem e abraça-me, de Michel Senonite. No momento em que nasceram os céus, com eles nasceu a terra. No momento em que nasceram as plantas, com elas nasceram os animais. No momento em que nasceram as pessoas, surgiu também com elas a linguagem dos abraços. A linguagem dos abraços é a linguagem mais antiga do mundo. Nasceu mesmo antes das palavras.
Tem sinais próprios. Todos os vão conhecendo, depressa, mais e mais depressa. Quando nascemos, a mãe torna-nos nos braços, com cuidado, para não nos assustar e enlaça-nos. Com o seu abraço, põe-se o leite a correr, do seu corpo de mãe para o nosso. A nossa primeira comida começa com um abraço quente e doce. Sentirá a terra o mesmo quando o céu lhe toca e a abraça? Ao longo da linha comprida e estreita, a quem chamamos linha do horizonte? No momento em que nasceram os céus, com eles nasceu a terra. No momento em que nasceram as plantas, com elas nasceram os animais. No momento em que nasceram as pessoas, surgiu também com elas a linguagem dos abraços. Nessa linguagem, todos os abraços são diferentes. E assim como é fácil distinguir uma planta da outra, um animal do outro, uma pessoa da outra, fácil é também distinguir um abraço do outro. O abraço entre a flor e a borboleta é um abraço, doce como o néctar, mas bem curto e breve. A flor, quieta, espera a chegada da borboleta e deixa-se abraçar. A borboleta passa rasando a flor, acaricia-lhe as pétalas e segue. Mas uma flor apenas é tão pouco. A vida da borboleta é breve e muitas são as suas flores. O abraço da árvore e do pássaro. Qual é a canção que o pássaro canta à árvore? O que murmuram eles à sua copa? Ao entardecer, a árvore, quentinha, abraça o pássaro, porque ele não gele com o ar frio. Dormem abraçados pela noite dentro, sonhando o mesmo sonho. Quando o sol começa a brilhar, o pássaro abre as asas, voa feliz ao encontro dos braços do céu. Leva consigo um abraço como uma bênção. A montanha abraça a pedra. O rio abraça o peixe. A nuvem abraça o arco-íris. E a lua abraça todas as estrelas. É por isso que a pedra não cai, o peixe não morre e o arco-íris pinta o mundo com cores de leite e mel. E todos os que se abraçam sobre o céu veem o brilho das estrelas, irradiando a sua proteção sobre os amantes verdadeiramente apaixonados. É esta a altura propícia para lembrar o abraço de Adão e Eva, que são os pais de cada um de nós à face da terra. O abraço entre o pai e a mãe, entre o homem e a mulher. Esse abraço tem um nome, e o seu nome é amor. Após o nascimento dos céus, após o nascimento da terra, após o nascimento das plantas, após o nascimento dos animais, nascem as pessoas e com elas nasceu também a linguagem dos abraços, cujo universo é o do amor. Quem alguma vez amou e que ainda sente o amor, sabe que ele é uma alegria, onde também palpita a dor, porque o abraço envolve dois. Não se pode abraçar sozinho. Quem abraçaria a árvore se ela não tivesse um pássaro? Quem abraçaria a montanha se ela não tivesse uma pedra? Quem abraçaria o rio se ela não tivesse um peixe? A flor aguarda a vinda da borboleta e deixa-a pousar nas suas pétalas. Quanto às pessoas, a sua linguagem dos abraços é muito multicolor, porque é infinita a criatividade que um abraço contém. Por exemplo, aos que gostam de se abraçar de verdade, corpo contra corpo, e os que gostam de se abraçar leve, ao de leve
nas pontas dos dedos. Aos que gostam de se abraçar à distância, através dos olhos. O abraço entre eles é discreto, subtil. Há abraços tão longos que conseguem alcançar os céus, e abraços que não percorrem dos pés à cabeça. Em certos abraços, as mãos ficam inquietas. Há abraços feitos de sorrisos e de risos, que conformam e vencem a solidão. E há abraços de alegria e também abraços onde receamos a hora em que teremos de nos separar. Depois de uma briga, é muito consolador e jamais magoa aquele abraço de reconciliação, onde se recupera a paz. A luz invade o escuro, a noite procura o dia. Eis o abraço que envolve os contrários. Um abraço quando se dança, um abraço dentro do abraço. E de súbito o abraço de despedida. Um abraço carinhoso e desejarmos boa noite. E um abraço especial que nos diz olá. E aquele que nos fala apenas de adeus. O abraço que vem de muito longe do tempo, repleto de saudades, mergulha no nosso coração e jamais o esqueceremos. A linguagem dos abraços não contém quaisquer palavras, nem é vazia de sentido. Acima de tudo, o que nós desejamos é que o nosso abraço seja eterno e infinito. O Nabo Gigante, de Alexis Tolstói. Há muito tempo atrás, havia um velhinho e uma velhinha que viviam juntos numa casinha velha e torta, que tinha um grande jardim coberto de plantas. O velhinho e a velhinha tinham 6 canários amarelos. Cinco gansos brancos, 4 galinhas sarapintadas, 3 gatos pretos e 2 porcos barrigudos. E ainda uma grande vaca castanha. Numa bela manhã de março, a velhinha sentou-se na cama, cheirou o ar perfumado da primavera e disse: "Está na altura de semearmos os legumes." Então, o velhinho e a velhinha foram para o jardim. Semearam ervilhas e cenouras, e batatas, e feijões, e por último semearam nabos. Naquela noite choveu, ping, 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 ping. No jardim da casinha velha e torta, o velhinho e a velhinha adormeceram a sorrir. A chuva ia ajudar as sementes a crescer e a produzir ótimos vegetais suculentos. A primavera passou e o sol de verão fez os legumes ficarem maduros. O velhinho e a velhinha colheram as cenouras e as batatas e as ervilhas e os feijões e os nabos. No fim da leira só sobrava um nabo. Parecia ser muito grande. De facto, ele parecia gigante. Numa bela manhã de setembro,
O velhinho sentou-se na cama. Cheirou o ar fresco do outono e disse: está na altura de colhermos aquele nabo. E lá foi ele para o jardim. O velhinho puxou, isso, sacudiu e puxou com mais força, mas o nabo nem se mexeu. O velhinho foi à procura da velhinha. A velhinha pôs os braços à volta da cintura do velhinho. Os dois puxaram, e içaram, e sacudiram, e puxaram com mais força, mas o nabo continuava a não se mexer. Então, a velhinha foi buscar a grande vaca castanha. O velhinho, a velhinha e a grande vaca castanha puxaram, içaram, sacudiram e puxaram com mais força, mas o nabo continuava a não se mexer. Então, o velhinho enxugou a testa e foi buscar os 2 porcos barrigudos. O velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha e os 2 porcos barrigudos puxaram, içaram, sacudiram e puxaram com mais força, mas o nabo continuava a não se mexer. Então, a velhinha arregaçou as mangas e foi buscar os 3 gatos pretos. O velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha, os 2 porcos barrigudos, os 3 gatos pretos, puxaram, içaram e sacudiram e puxaram com mais força. Mas o nabo continuava a não se mexer. Então, um dos gatos abanou a cauda e foi buscar as 4 galinhas sarapintadas. O velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha, os 2 porcos barrigudos, os 3 gatos pretos e as 4 galinhas sarapintadas puxaram, içaram, sacudiram e puxaram com mais força, mas o nabo continuava a não se mexer. Então, uma das galinhas sacudiu as penas e foi buscar os 5 gansos brancos. O velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha, os 2 porcos barrigudos, os 3 gatos pretos, as 4 galinhas sarapintadas e os 5 gansos brancos puxaram, içaram, sacudiram e puxaram com mais força. Mas o nabo continuava a não se mexer. Então, um dos gansos esticou o pescoço e foi buscar os 6 canários amarelos. O velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha, os 2 porcos barrigudos, os 3 gatos pretos, as 4 galinhas sarapintadas, os 5 gansos brancos e os 6 canários amarelos puxaram, içaram e sacudiram e puxaram com mais força. Mas o nabo continuava a não se mexer. O velhinho coçou a cabeça. Os animais e as aves deitaram-se no chão ofegantes. E a velhinha, sim, a velhinha, teve uma ideia. A velhinha foi até à cozinha, pôs um pedaço de queijo na ratoeira. Não tardou que um ratinho esfomeado deitasse a cabeça de fora do seu buraco. A velhinha apanhou o rato e levou-o lá para fora. O velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha, os 2 porcos barrigudos, os 3 gatos pretos, as 4 galinhas sarapintadas, os 5 gansos brancos, os 6 canários amarelos e o ratinho esfomeado puxaram, içaram, sacudiram e puxaram com mais força. Pop! O nabo gigante saiu a voar de dentro da terra e todos caíram para trás. Os canários caíram por cima do rato. Os gansos caíram por cima dos canários. As galinhas caíram por cima dos gansos. Os gatos caíram por cima das galinhas. Os porcos caíram por cima dos gatos. A vaca caiu por cima dos porcos.
A velhinha caiu por cima da vaca e o velhinho caiu por cima da velhinha. Todos caíram no chão e riram. Naquela noite, o velhinho e a velhinha fizeram uma enorme panela de sopa de nabo. Todos comeram até se fartarem. E sabes uma coisa? O ratinho esfomeado foi o que comeu mais. Vitória, Vitória, acabou-se a história.